Olá pessoal, tudo bem aí? Então aqui o passatempo, nós estamos aqui agora, Krishna está com os vaqueirinhos brincando e apareceu um demônio que se disfarçou de vaqueirinho. Mas Krishna sabe que é um demônio, ele sabia que era um demônio, ele estava no meio dos vaqueirinhos, Krishna tem milhares, milhões de vaqueirinhos com ele, né? Então ele sabia quem era o cara. Então Krishna, que conhece todas as espécies de jogos, reuniu então os vaqueirinhos e disse o seguinte: Ei vaqueirinhos, vamos brincar agora, vamos nos divertir, dividir em dois grupos iguais. Krishna sabe tudo que é tipo de brincadeira, né? Os vaqueirinhos escolheram Krishna e Balarama como líderes dos dois grupos. Alguns meninos ficaram do lado de Krishna e outros ficaram do lado de Balarama. Os meninos brincaram de vários jogos que envolviam carregadores e passageiros. Nesses jogos, os vencedores subiam nas costas dos perdedores, que tinham que carregá-los. Olha aí. Desse modo, carregando e sendo carregado pelos outros, e ao mesmo tempo pastoreando as vacas, os meninos seguiam Krishna até uma figueira de Bengala, conhecida como Badiraka. Então, assim. Meu querido rei Parikshit, quando Siddhama, Vrishaba e outros membros do grupo do Balarama saíram vitoriosos nesses jogos, Krishna e seus seguidores tiveram que encarregá-los. Derrotados, o Senhor Krishna carregou Siddhama, Bracena carregou Vrishaba e Pralamba carregou Balarama, e o filho de Rohini. Então Pralamba era o demônio, né? Tá? Era o vaqueirinho. Carregou que Balarama tinha ganhado, o grupo de Balarama, né? O grupo que tinha perdido. Considerando o Senhor Krishna invencível, aquele terrível demônio Pralamba, bem depressa carregou Balarama para muito além do lugar onde ele devia deixar descer seu passageiro. Então, tinha que carregar até certo lugar. Ele foi para outro lugar, assim, carregou Balarama para um lugar, né, mais longe, né? Porque ele assim, ele considerando Krishna invencível. Mas Balarama eu mato. Então o grande demônio carregava Balarama, enquanto carregava Balarama, o seu Balarama tão pesado, quando carregava Balarama, o seu Balarama tão pesado como o maciço Monte Sumero, e Pralamba teve que diminuir a velocidade. Era pesado, né? O Monte Sumero é um monte de ouro, né, gente? Pesadíssimo. Então, ele retornou à sua verdadeira forma. Um corpo refulgente coberto de ornamento de ouro, semelhante a uma nuvem que cintilava como relâmpagos e carregava a lua. Então, o demônio disfarçado de vaqueirinho, mas como o Balarama ficou pesadíssimo, ele teve que voltar à forma original nele. Quando seu Balarama, o carregador do arado, que serve de arma, viu o corpo gigantesco do demônio que se movia rapidamente no céu, com seus olhos reluzentes, cabelo de cor de fogo, dentes terríveis que alcançavam suas sobrancelhas, olha só, franzidas, e uma espantosa refulgência gerada por seus braceletes, coroa e brincos, o senhor pareceu ficar um pouco assustado. O Balarama ficou assim, que isso, né? O vaqueirinho virou um monstro, né? Um monstro, né? Lembrando a verdadeira situação, o intérprete do Balarama entendeu que o demônio estava tentando raptá-lo e levá-lo para longe dos seus companheiros. O senhor então ficou furioso e com seu punho rijo golpeou a cabeça do demônio. Assim como Indra, o rei dos semideuses, fulmina uma montanha com sua arma relâmpago. Então deu um soco na cabeça do demônio. Assim, esmagada pelo punho de Balarama, a cabeça de Pralamba imediatamente rachou. O demônio vomitou sangue e perdeu toda a consciência. Então, com grande barulho, caiu sem vida no chão, como uma montanha devastada por Indra. Perdeu a vida. Os vaqueirinhos ficaram muito espantados ao ver como o poderoso Balarama matara o demônio Pralamba e exclamaram: excelente, excelente! Eles ofereceram a Balarama copiosas bênçãos e então glorificaram a ele, que merece toda a glorificação.
Com suas mentes dominadas de amor estático, abraçaram-no, como se ele tivesse nascido dos mortos. Quando o pecador Balaão foi morto, os semideuses sentiram-se extremamente felizes e por isso lançaram chuvas de guirlandas de flores sobre o seu Balarama, chuvas de guirlandas de flores, e louvaram a excelência de sua façanha. Então, os caras todo mundo felizes assim, o Balarama, né? É um grande demônio. Pessoas demoníacas que estão sempre perturbando, né? As pessoas inocentes, né? A Chico Goswami continuou falando assim: enquanto os vaqueirinhos estavam completamente absortos em brincar, as suas vacas se desgarraram para longe, famintas de mais capim e sem ninguém para cuidar delas. As vacas entraram na floresta, uma densa floresta. As vacas não estavam brincando, as vacas sumiram, né? Passando de uma parte da floresta para outra, os bodes, vacas e búfalos, tinha bodes também, vacas e búfalos, acabaram entrando na área onde havia muitos bambus pontiagudos. O calor de um incêndio na floresta próxima deixou-os sedentes e eles começaram a berrar aflitos. As vacas, os animais começaram a berrar, né? Teve um incêndio. Não vendo as vacas nos arredores, Krishna, Rama e seus amigos vaqueirinhos de repente sentiram-se arrependidos de terem se descuidado delas. Os meninos procuraram por toda parte, mas não puderam descobrir aonde elas tinham ido. Então ficaram procurando as vacas, né? Aí eles começaram a rastrear e buscar onde é que estava, né? Aí dentro da floresta, os vaqueirinhos enfim encontraram as valiosas vacas que tinham se perdido e estavam a berrar. Então os meninos sedentos e cansados conduziu as vacas ao caminho de volta para casa. E com voz, assim, começaram a tocar as vacas de volta para casa, né? De súbito, apareceu de todos os lados um grande incêndio na floresta, ameaçando destruir todas as criaturas silvestres, como um quadrigário. Então, o vento começou a soprar e, de repente, o incêndio estava dentro da floresta, veio para aquela onde eles estavam e, né, ficou todo mundo cercado por um incêndio, olha aí. Quando as vacas e vaqueirinhos de olhos arregalados olharam para o incêndio na floresta, que os atacava de todos os lados, eles ficaram assustados. Os meninos então aproximaram-se de Krishna e Balarama em busca de abrigo, assim como os que estão perturbados pelo medo da morte. Então fica todo mundo assim: Krishna, né? Ajuda a gente. Krishna, teus próprios amigos, de certo, não devem ser destruídos. O conhecedor da natureza, das coisas, nos proteja, né? Pedir proteção, né? Assim como o Goswami disse, né? Ouvindo as palavras lastimosas de seus amigos, o Supremo Senhor Krishna disse: apenas feche os olhos e não tem mais. Krishna mandou tudo fechar os olhos. Tudo bem, responderam os meninos. Imediatamente fecharam os olhos. Então, o Senhor Krishna, o mestre de todo o poder místico, abriu a boca e engoliu o terrível fogo, salvando seus amigos do perigo. Krishna foi, fecha os olhos, fecharam os olhos, Krishna engoliu o fogo. Os vaqueirinhos abriram os olhos e ficaram pasmos. Descobri que eles e as vacas não haviam se salvado do terrível incêndio, mas também tinham sido trazidos de volta à árvore Badira. Krishna não só engoliu o fogo, mas levou todo mundo de volta. Quando viram que tinham sido salvos do incêndio da floresta pelo poder místico do Senhor, o qual se manifesta mediante sua potência interna, os vaqueirinhos começaram a pensar que Krishna devia ser um semideus. Eles não viram como é que Krishna engoliu o fogo, mas viram que Krishna fez alguma coisa, né? E ao mesmo tempo tinha levado eles para o outro lado, assim, Krishna desceu, um semideus, né? Agora já chegaram ao fim da tarde, o Senhor Krishna com Balarama levaram as vacas de volta para casa, tocando as flautas, e assim, todo mundo ficou feliz, né? E glorificando a Krishna. As jovens golpes sentiram-se o maior prazer em ver Govinda e Krishna voltar para casa, pois para elas, até mesmo um momento sem sua associação, pareciam centenas de eras. Então as golpes, né, quando Krishna ia para a floresta, elas ficavam com saudade de Krishna. Quando Krishna voltava, elas ficaram assim, feliz da vida, né? Então, aí nós vamos continuar esse passatempo no próximo vídeo, né? Que agora vai falar agora, né, como é que Krishna interage como é que Vrindava se manifesta, né, no outono, assim, a descrever Vrindava, tá bom?